os frutos do Espírito Santo na vida do cristão. É importante que possamos, assim, entender que a igreja do Senhor, ela precisa estar sendo ensinada dia a dia para guardar o fruto, né, e produzir o fruto do Espírito Santo. Isso faz uma grande diferença na vida do crente. Ele traz transformações, ele traz a evidência do caráter que é transformado, mudado, quando Deus, através do Espírito Santo, entra na vida do homem, e isso vai refletir, né, Cristo. Né? Isso é fundamental. Tem que refletir Cristo na nossa vida, porque isso vai fazer o diferencial no mundo, vai impactar o mundo. Então veja como é importante nós entendermos a doutrina do Espírito Santo, entender que o Espírito Santo ele faz parte da Trindade divina, como a terceira pessoa. Ele tem também as mesmas características do Deus Pai, do Deus Filho. Ele atua, né, em consonância de unidade, no propósito. Todos estão juntos, unidos para cumprir o projeto glorioso. Então, é importante que nessa fase da humanidade, a qual estamos desfrutando, né, de vida, nós podemos assim ter o amigo Espírito Santo bem pertinho de nós, né? É muito importante. Talvez você pense, poxa, eu queria estar no tempo de Jesus, né? Os apóstolos foram privilegiados, eles tiveram Jesus ali no dia a dia, andavam com Jesus, conversavam com Jesus. Hoje nós temos o Espírito Santo, né? E é importante entender que assim como os apóstolos foram privilegiados e tiveram essa oportunidade, nós, a igreja, né, do Senhor, temos essa benesse de Deus, onde o Senhor Jesus, ele enviou o Consolador. Né? Nós trabalhamos isso semana passada, né, sobre o Espírito Santo como Consolador, como guia, e hoje então nós vamos ver umas diferença daquilo que ele pode fazer na nossa vida e produzir verdadeiros frutos. Então veja, o texto diz que em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é. Então veja, é bem definido aqui, amor. Então o fruto é amor, o fruto é gozo, o fruto é paz, o fruto é longanimidade, o fruto é benignidade, o fruto é bondade, o fruto é fé, o fruto é mansidão e o fruto é temperança. Então veja, é uma série de frutos do Espírito que estão e devem estar no coração do cristão, na vida do cristão. Isso precisa ser expressado. Né? Então é bom você já estar aí analisando qual é o fruto que mais aparece na minha vida. Né? Porque alguns, eles evidenciam determinados frutos com mais facilidade, mas não podemos desprezar os demais. Nós temos que cultivar todos os frutos. Todos são importantes, são necessários. Então, é muito bom quando nós assim entendemos que se temos o Espírito Santo, precisamos gerar fruto. É a diferença de todas as outras pessoas na sociedade. O crente, ele é diferente daquele que não tem Jesus. E olha só como é interessante, eu anotei aqui uma comparação que a gente poderia trazer para fazer um entendimento. Você consegue identificar se uma árvore ela é boa ou não
e se ela é conhecida ou não de vocês, através de quem? Do fruto, certo? Se você tem uma árvore que, de repente, produz maçã, você vai provar aquele fruto. Se aquele fruto for agradável, você vai dizer, uma boa árvore, né? Como é importante. Mas se ele não for agradável, você diz, poxa, essa macieira aí, ela não é tão boa, o fruto dela é ruim, né? O fruto não é agradável de saboreá-lo. Então a gente acaba descartando, quem sabe até corta, né? Porque o fruto traduz aquilo que é aquela árvore. Então veja, quando você tem uma determinada árvore, você conhece pelo fruto, você sabe o que é. Então vamos supor, se você pegou e colheu laranja, você sabe que é uma laranjeira. Não precisa alguém dizer, olha, isso é uma laranjeira, né? Por quê? Você colheu o fruto. Isso mostra que verdadeiramente o fruto diz respeito à origem da onde ele estava. Assim, nós, como cristãos, precisamos, na nossa vida de fé, gerar frutos para que as pessoas olhem e conheçam quem você é. E a pergunta é, o que somos? Qual é o fruto que tem aí, que está sendo gerado, para traduzir aquilo que o projeto glorioso de Deus, através da vida do seu Filho Jesus, né, deu como possibilidade a todo aquele que crê desenvolver essas bênçãos no seu coração, no seu caráter, na sua vida. Então veja, quando nós produzimos frutos dignos, então nós podemos também ser conhecido. Aquele irmão é um doce de amor. Né? Por quê? Porque é um homem bondoso, um homem amoroso, um homem querido, uma pessoa agradável. Então tudo são características de uma pessoa que pode verdadeiramente ser amada, ser desejada de ter companhia. Então, amados, isso é bom para que a gente entenda que, de repente, nós fazemos parte de um jardim. Né? Ah, pastor, mas como assim? Eu sou pessoa, agora vai querer me dizer que eu vou ser plantado no jardim? Não. Nós somos parte do jardim de Deus. Né? Então, veja, quem é que cuida desse jardim? O jardineiro. E o jardineiro, ele vai fazer o quê? Ele vai regar, ele vai podar, ele vai cuidar da planta para que ela floresça, para que ela venha frutificar e dar frutos agradáveis. Quando nós assim entendemos num jardim natural, né, que existe esse cuidado, a gente pensa agora assim, ó, o Espírito Santo é como esse jardineiro. Ele vai estar atuando em nossa vida, trabalhando em nosso coração, justamente para quê? Para produzir frutos que glorificam o nome de Deus. Nós precisamos, né? A gente já conversou várias vezes aqui sobre isso. Nós precisamos entender o propósito da salvação na nossa vida, que é glorificar a Deus. É render louvores a Deus. Então veja, se eu posso produzir frutos que glorificam a Deus, eu já estou caminhando bem. Já estou desenvolvendo todo um propósito que Deus estabeleceu para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e é salvo. E eu preciso impactar, eu preciso alcançar vidas através do meu testemunho. Então é muito bom quando nós vamos estudando a doutrina do Espírito Santo e entendemos que isso aí faz parte. Ele tem um projeto, um propósito na vida de cada um, mudar a realidade daquilo que éramos. Não servíamos para nada. Estávamos largados no mundo, desprezados, estávamos aprisionados por Satanás, e Deus falou, eu vou te libertar, eu vou mudar a tua história. E aí ele
estabelece, através da cruz, o plano glorioso de salvação, para que o homem pudesse ser alcançado. Então, cruz, ela é a centralidade daquilo que Deus estabeleceu para que o homem pudesse ser alcançado. Então, Jesus foi à cruz para que atraísse todo aquele que estava nas prisões, nas crises, né, de tentar se libertar e não conseguir. Então a cruz revelou Cristo. Lógico que hoje a cruz está vazia. Ela já não tem mais o mesmo sentido e não precisa mais estar sendo idolatrada, porque ela está vazia. Aquele que foi pregado na cruz, morrendo nela, ele ressuscita, saiu da cruz e hoje ele é o centro de toda a atenção para a humanidade. Jesus é o caminho, a verdade, ele é a vida. Então, hoje a gente sabe a importância da cruz, mas hoje a gente sabe que a partir do momento que ela passou, a importância principal do Espírito Santo é para lembrar de todo sacrifício, propósito e projeto de Deus ao ser humano. E mudar a história do homem. Então, é muito bom quando nós podemos assim entender, né, e compreender que a pessoa do Espírito Santo é fundamental na nossa caminhada. Não dá de viver sem o Espírito Santo. Tá? Todo cristão precisa entender. Veja, fazendo um panorama rápido bíblico do Antigo Testamento, nós vamos ver algumas estratégias ou funções, características do Espírito Santo. Ele fazia o que no Antigo Testamento? Ele capacitava, né? Ele renovava. Quer ver em Ezequiel 36, 26? Diz o texto: e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Quem que é esse? Esse é um propósito do Espírito Santo, de capacitar, de renovar, de mudar ou de produzir mudanças interior. Quando o Espírito Santo habita no nosso coração, tem que haver mudança. Não dá de ser o mesmo que outrora vivia na escravidão. A mudança, ela vai acontecer. Você vai perceber. Então, no Antigo Testamento, acontecia isso. Deus estabelecia mudanças no interior das pessoas, por quê? Pelo fato que ele deu um coração novo e colocou dentro um espírito novo, ou seja, mudanças de vida através do poder do Espírito Santo. Quando eu olho lá em Isaías 32, 17, vai dizer a respeito do efeito da justiça, que é a paz. Então veja, os justos exibiam frutos de justiça. Quando a gente olha para isso e começa a entender a terminologia que está sendo usada, o justo, ele está fazendo o quê? Uma distinção. Porque tem o justo e tem o injusto. O que o injusto produz? Contenda, conflitos, né? Desavenças. Então, o que dentro dessa exemplificação, quando a gente olha contenda, conflitos, rupturas, então falta o quê? Falta paz, falta harmonia. Entende? Isso é natural daquele que não tem Deus. Por qualquer coisinha, ele já começa a buscar, a tirar satisfação, criar casos e contendas e problemas. Mas o justo não. O justo, ele é revestido pelo poder de Deus na pessoa do Espírito Santo, e o efeito disso é produzir justiça, e justiça de paz. Então, o justo, nós vamos entender, é aquele que já foi justificado. Entende? Por isso Jesus morreu na cruz, para justificar.
para nos resgatar, para nos reconectar com Deus. Ou seja, quando Deus olha para a cruz, ele diz: eu não posso mais entrar com juízo na vida desse pessoal, porque foram justificados pelo poder do meu filho, de morrer, ressuscitar, de se doar, pelo amor por ele revelado. Então eu preciso entender que já foi pago um preço, está justificado. Entende? Então isso é importante nós entendermos. Quando olhamos para a questão da renovação, Davi, ele orou por renovação. Salmos 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então Davi, ele estava em situação deprimente, mas ele entendeu que precisava ser novamente restaurado na presença de Deus. E aí ele ora pedindo: ó Senhor, renova minha vida, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por quê? Porque o que eu estou vivenciando não está legal. Não é mais aquele coração alegre, aquele coração maravilhoso, bondoso, que tinha paz. Eu estou em crise. É bom quando nós entendemos que dependemos de Deus. Quantas das vezes na nossa trajetória da vida a gente passa por fases difíceis. E a gente tem, às vezes, vontade de fazer um monte de coisa, menos de repente, querer servir a Deus porque está em crise. Aí o inimigo, nessa hora, ele tenta de tudo para te arrebentar. Mas é nessa hora que o Espírito Santo que habita, mesmo em horas de crise na tua vida, se você um dia reconheceu o grande amor de Deus, e tomou uma decisão de convidar o Espírito Santo para morar no seu coração, começa a haver mudança. E mesmo na crise, irmão, ele vai estar lá dizendo: eu estou aqui, continue firme, porque não vai sucumbir, você vai ser vitorioso, eu vou te dar graça, eu vou te fortalecer, eu vou te sustentar. Por quê? É o poder do Espírito de Deus na vida do crente para trazer o quê? Capacitação e renovação e enfrentamento. Esse dia eu estava conversando com o irmão, eu disse: pastor, vou confessar um negócio, que eu estava em dificuldade esses dias, tão ruim, o problema era tão, eu não dava nem vontade mais de orar. Aí eu falei: meu filho, é isso aí, acontece. Mas depois ele foi renovado, reestruturado na fé e continuou a caminhada buscando, orando, glorificando o nome do Senhor. Entende? Então, às vezes, você é alvejado. Mas quando você sente essa situação, é como Davi falou: eu vou orar, vou pedir renovação. Então, ele cria ali no Salmo 51, ele escreve: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha que oração profunda. Né? Sentindo as agruras da depressão, do sufocamento do pecado, não, eu não posso continuar assim. Eu já experimentei a doce graça do Espírito Santo e eu quero novamente sentir. Por isso é importante o cristão buscar o batismo com o Espírito Santo, para ter a experiência que vai marcar a sua vida, a sua trajetória. Quem foi batizado com o Espírito Santo nunca esquece aquilo que aconteceu. Cada um tem uma forma de expressar essa realidade, porque aquilo está vivo, aquilo é presencial, né? Faz 30 anos, não tem problema, eu ainda sei contar bem direitinho como é que foi. Eu ainda sinto, e quando eu começo a sentir, dá vontade de fazer tudo de novo. Dar glória, aleluia, pular, né, abraçar e correr. Entende? Então veja, cada um tem uma particularidade dessa experiência, e isso aí é fundamental. Isso nos renova, isso nos fortalece. Portanto, o cristão precisa entender
o quanto é necessário ser batizado com o Espírito Santo. Não, pastor, eu ainda não fui. Começa a buscar. Paga um preço de oração, de campanha e vai buscar. Deus, ele vai permitir o batismo na tua vida se você clamar. Mas ficar com o bocão fechado aí, né, e não quer saber de nada, e vem vez ou outra na igreja, né, e procura outros caminhos mais diversos para desfrutar o desejo da carne, aí fica difícil. Mas quando a gente entende que é algo necessário, que é importante buscar e ser tocado, renovado, ser cheio, aí você vai ser outra pessoa. Você vai, como eu estava dizendo, Davi experimentou antes, passou pelo vale, agora ele fala, eu quero o espírito renovado, eu quero um espírito novo, eu quero um espírito, né, que venha verdadeiramente me trazer novamente a estar vivenciando aquilo que eu já experimentei. Então é importante que você entenda isso. No Novo Testamento, um panorama rápido, né, que eu estou aqui só na introdução, já foi quase meia hora, a gente pode observar sobre a possibilidade de gerar frutos. E Jesus, ele falou o seguinte lá em Mateus 7,20, pelos seus frutos os conhecereis. Então veja, ele ensinando sobre os frutos, ele está dizendo o seguinte, o fruto ele está ligado no caráter de fé. Para que você produza frutos, você tem que ter o teu caráter transformado. Por quê? Porque outrora você era um homem desprezível, uma pessoa que vivia debaixo da escravidão do pecado. Todo mundo conhecia você como o brigão, o bebum, como aquele que, né, fazia um barraco por qualquer coisa e não conseguia estabelecer uma aliança de paz. Mas, de repente, Jesus entrou. E se Jesus entrou pelo poder do Evangelho, o caráter do homem é mudado, é transformado. E aí vai ter que ser gerado o quê? Fruto. Vai ter que gerar paz, vai ter que gerar amor, vai ter que gerar longanimidade, bondade, temperança. Então veja, tudo isso é mudado. Então, sobre o ensino dos frutos, né, Jesus fala, pelos seus frutos os conhecereis. Tá? Então aquilo, como a gente usou o exemplo da árvore, né? Nós vamos olhar uma macieira, se ela está com fruto, poxa, isso é uma macieira. Ah, mas eu nunca vi, pastor, uma macieira. Se ela tiver com fruto, você vai saber que é uma macieira. Ou será que dá uma jaca numa macieira? Entendeu? É interessante. Mas, eu não conheço um pessegueiro, eu não conheço, né, uma macieira, um limoeiro, eu não conheço nada de botânica, de árvore, nada. Mas eu sei o que é uma laranja. Eu sei o que é, né, um abacate. E se eu vejo um abacate numa bananeira, alguma coisa está estranha, né? Peraí, é difícil na bananeira dar abacate. Alguém plantou um abacate, ou seja, costurou, amarrou. Por quê? Porque você sabe que bananeira dá banana. E aí, quando você chega naquela árvore e pega o fruto e você observa, poxa, isso aí é a árvore X. Então, é interessante nós entendermos que quando nós produzimos os frutos, as pessoas vão nos conhecer. Então, crente tem que dar bom fruto. Crente que não dá fruto digno para glorificar Deus, toma cuidado. Enquanto está em vida, tem jeito. Mas depois que parte, irmão, aí é só Deus. Em alguns casos raros, a misericórdia dele é tão grande que ele faz voltar. Mas partiu dessa para melhor, dois são os caminhos. Ou a eternidade com Deus, né? Ou
desce para o caldeirão, né? Que a gente chama de inferno, né? Não tem jeito. E aí vai arder lá. Vamos lá para frente? O Espírito Santo vai produzir esses frutos. Diz assim em Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Veja só. Essa possibilidade é real. Quem já foi batizado com o Espírito Santo, vez ou outra é cheia, né? É renovado, é fortalecido. Por quê? Por causa que o Espírito Santo ele tem prazer em estar renovando a sua vida com poder, com fogo, com alegria do Espírito, com gozo, né? Então, quando a gente vê que o Espírito Santo ele pode produzir, ele vai gerar o amor e ousadia na vida da pessoa. Os discípulos experimentaram isso lá em Atos, né? Paulo também ele vai contrastar a questão da carne e do Espírito. Lá em Gálatas 5,16 você vai ver: andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso aqui mostra bem claro, né, que o fruto ele precisa estar evidenciado na vida nova da pessoa, ou seja, na nova criatura. Então, quando a gente consegue andar no Espírito, quando a gente vive a presença do Espírito novo, o Espírito de vida, o Espírito atuante na nossa vida, que o Espírito Santo pode assim fazer, irmãos, a concupiscência, né, da carne, os desejos, as vontades que às vezes a gente tinha lá fora, quando não tinha Deus na vida, elas são mortificadas. Porque está em evidência o Espírito novo, a criatura nova, a vida nova. Então é fundamental que nós possamos entender isso. Vivemos num mundo de caos, de egoísmo, num mundo tenebroso. Então o que vai fazer diferença? É o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito que vai fazer toda a transformação e a revelação de que eu e você somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. A luz de Deus vai reinar, brilhar. Ela vai se destacar onde? Nas trevas. Entende? Então é importante que você, cristão, entenda essa condição. Não dá de viver em cima do muro. Você tem que estar posicionado. Ou você é, ou você não é do Senhor. Então veja, dentro daquilo que nós queremos pontuar mais agora, a gente vai ver o seguinte: o fruto do Espírito Santo, ele revela o quê? O caráter de Cristo. É essa condição que o Espírito Santo habita no coração do crente para revelar Jesus. O nosso espaço, as nossas caminhadas precisam revelar Cristo. Então veja, quando nós entendemos que o fruto do Espírito é amor, gozo e paz, nós podemos agora então interpretar que o homem natural, o amor dele é finito. O amor dele é frágil. Não consegue se sustentar. Mas quando Deus está na vida deste homem, se passa a ele ser uma nova criatura, o que impera na vida desse novo ser? O amor de Deus. Eu sempre gosto de usar a questão: você no divino, o divino em você. Você está entranhado em Deus, e Deus está presente na sua vida. Então o amor dele impera, tem que ser superior. Por isso, o fruto do Espírito que precisa ser produzido, o amor, né? O gozo, né? É importante, a paz. Então veja, dentro desse primeiro momento do desenvolvimento da palavra aqui, a gente tem que entender: o fruto do Espírito Santo vai revelar
caráter de Cristo. O que mais revela um caráter de Cristo na vida do crente? O amor, que vai se expressar, o gozo e a paz. Isso é fundamental. Isso vai produzir na nossa vida algo tão glorioso. E Jeremias 31:3 diz: com amor eterno te amei. Isso é o quê? O amor de Deus. Ele nos amou. Então João 3,16, ele é a expressão maior. O amor de Deus, tão glorioso, tão imensurável, tão profundo, que ele doou o Filho, para que eu e você pudéssemos ser restaurados, resgatados, redimidos, reconectados com Deus. Então, é importante que nós possamos, assim, entender a paz. A paz, ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, João 14:27. É a questão plena do amor e da paz de Cristo no coração do homem. Ele nos dá a paz. Paulo, ele vai listar os frutos em Gálatas como obra do Espírito Santo, que faz o quê? Nos conforma à imagem de Cristo. Ou seja, ele vai nos amoldar a imagem de Cristo, que quer dizer o seguinte em Gálatas 4:19, até que Cristo seja formado em vós. Olha só, é um processo. Tem gente que acha que aceitou Jesus já está 100% no agrado de Deus. Não, é um processo. A santificação, ela é progressiva, ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo forjada na nossa vida. Nós não podemos ficar achando que somos melhores. Não. Quando você fica dizendo, não, eu sou muito santo, eu sou bonzão, já está mostrando fraqueza. Está mostrando, né, a falha. Você não é nada disso. Se o Espírito de Deus não atuar, não agir na tua vida, não somos nada. Miseráveis, pecadores, nus, como diz o texto. Então, é importante que a gente possa entender que o amor de Deus, né, entranhado na nossa vida, é a verdadeira essência de Deus operante, né? Por quê? Porque Deus é amor. Deus é a expressão maior do amor. Né? Nós também podemos ver que o gozo é a sua força. Lá em Neemias 8:10 diz assim, ó, o gozo do Senhor é a vossa força. Olha só. A alegria do Senhor é a nossa força. Entende? Então, traduzido gozo, alegria, ou seja, se eu estou atuando na minha vida de fé e sou portador, né, ou habitáculo, templo do Espírito Santo, então o Espírito Santo habita em mim. E se ele habita em mim, ele traduz e produz gozo, alegria, força, ânimo, renovação. Entendeu? Isso é fundamental. A gente também pode compreender que essa paz é o seu dom, ou seja, um dom de Deus, de certa forma, estabelecido em dar paz. Como fruto, ele produz essa paz. Essa paz, ela vai guardar, né, o seu coração, diz lá em Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, veja, isso é fundamental, ela guardará o vosso coração. Eu experimentei uma certa feita, em uma cidade onde eu estava presidindo, né, onde estava acontecendo um grande conflito terrível. E, de repente, num culto que ia estar sendo realizado para tratar alguns assuntos meio complicados, eu senti essa paz. Eu fui para o culto tão tranquilo, algo tão sereno, tão maravilhoso, gostoso, que eu fiquei a observar. Eu teria que estar todo atribulado pelo fato do que ia acontecer e passou o culto todo numa paz, numa tranquilidade, numa serenidade, tudo se resolveu sem problema, o culto foi maravilhoso, Jesus salvou almas e teve um mover do Espírito e de repente
né? Eu passo ali e depois eu fiquei pensando, poxa, uma paz tão maravilhosa. O que é isso? Era o fruto, operando, trabalhando. Por quê? A paz como fruto, ela vai se revelar em momentos de crise. É em momentos de adversidade que você, talvez, no estado normal, ficaria desesperado e poderia tomar atitudes absurdas. A paz, como fruto, ela vem, repousa sobre ti e você passa e fica tranquilo e tudo vai bem. Sabe por quê? Para a glória ser para o nosso Deus. Então é importante quando nós entendemos que o Espírito Santo, irmão, ele vai plantar essas sementinhas no teu coração, para que você seja o espelho daquilo que precisa refletir, que é Jesus. Então o crente tem que refletir Jesus. O crente precisa compreender o propósito maior na sua vida, que é glorificar a Cristo. Veja no Pentecostes. No primeiro momento, os discípulos estavam medrosos. Lá diz João 20, 19. E entrando eles em casa, subiram ao cenáculo, com as portas fechadas por medo dos judeus. Eles estavam atribulados, medrosos. Por quê? Estavam passando, Jesus já não estava ali. Já não era mais aquela segurança deles. E eles estavam em crise, assim, nós temos que fazer um culto aqui, porta fechada, vamos fazer muito barulho, porque, sabe, né? Aí os judeus estão por aí, pode vir nos atingir e nos perseguir e fazer. Estavam medrosos. Mas aí o que acontece? Aí vem o poder do Espírito, a promessa. O Espírito Santo desce sobre eles, né? E aí o que acontece? Atos 2 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. A partir disso, o que Pedro faz? Pedro vai pregar igual gente grande, com amor, com ousadia. E ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Autoridade na mensagem, revestido, porque o Espírito Santo sobre ele está. O povo sentiu o quê? O gozo, a alegria, né? E eles estavam o quê? Perseverando, unânimes, com alegria, ou seja, eles estavam esperando aquele momento, estavam revestidos para que pudesse, então, a paz reinar sobre os seus corações. É importante, né, que a gente veja a transformação que o poder do Espírito Santo atua na vida do cristão. Vai ser o quê? Reflexos de Cristo. Você vai ser lido aí na sociedade como aquele ou aquela pessoa que tem Jesus no coração, que mudou a história, que estão em novidade de vida, estão andando e professando uma fé tão fundamentada na pessoa do Cristo. Faz a diferença. Nós precisamos também entender que os frutos do Espírito Santo vai nos tornar pacientes, bondosos, né? Aí, continuando, Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito também é longanimidade, benignidade e bondade. Essas atitudes precisam estar atuantes na nossa vida. Por quê? A longanimidade vai falar o quê? De paciência. Crentes têm que ser pacientes. A benignidade vai falar de quê? De gentileza, né? E a bondade, elas vão ser o quê? Marcas do Espírito Santo atuando na nossa vida. Você precisa ser bondoso. Você precisa cultivar essas virtudes do Espírito Santo na tua vida como cristão. Entende? É necessário que nós, irmãos, possamos compreender que se Deus tem poder para mudar e nós permitimos que Ele possa entrar e mudar, não ter reservas, nós vamos gerar os frutos.
Porque o Espírito Santo está ali atuando, ele está ali, né, produzindo, gerando na sua vida essas virtudes, essas características que você vai ter que estar exercendo no relacionamento. Mas como assim? Você precisa ser paciencioso em momentos onde, às vezes, vamos botar um exemplo, na fila do banco, aquela fila terrível, né? O estômago vazio com uma fome, desejando ir embora. Aí, de repente, alguém vai lá e dá uma licencinha, eu estou com uma necessidade, passa e fura a fila. Você fica doido. Eu estou querendo ir embora e agora fura. Paciência. Entende? Tem que encarar. Né? Ou então, de repente, né, você, poxa, a senhorinha ali está com um problema, vou ser gentil para ela. Então, você, benigno, vou abrir o espaço, vou ceder a minha vez. E assim vai. Esse dia eu fui ali na Casan, né, aí estava sozinho ali, ia ser o próximo da fila. Aí chegou um senhor, né, um velhinho, aí foi lá para pegar a senha, e não consegui, eu fui lá, levantei, aí falei, quantos anos o senhor tem? Ah, eu tenho tanto, tá bom, vamos lá. Botei lá idoso, passou na minha frente. Né? Aí tá bom, legal. Dei a senha para ele, sentei, daqui a pouco vem uma senhora. Aí falei, hoje é dia, né? Aí eu fui lá, dificuldade também, fui lá, tirei a senha, passou na minha frente. E daqui a pouco vem mais outro. Ou seja, eu era o primeiro da fila, fui ficando para trás, dando o espaço e sendo, gente, poderia ficar assim, olha, ele não sabe mexer, deixa ele quieto aí. Né? Nem me interrompe, aí eu estou com pressa. Não, irmãos, aí deixei. De repente, a moça sai lá de dentro, né, da repartição, veio imprimir um documento, aí passou, olhou ali os velhinhos, aí falou, vem aqui comigo. Aí fui lá e resolveu o problema todo que precisava, né? Não é que furou a fila, mas ela não fazia atendimento. Deixou ali o velhinho que ia ser o próximo e eu fui abençoado. Então, veja, pelo fato de você, às vezes, produzir uma gentileza, entendeu? Você semeia coisa boa, você vai colher coisa boa. Agora, não aceito, eu já vou tirar a limpo, vou brigar, vou fazer. Aí não tem paciência, não é longânimo, né? Não é temperante. Aí pronto, aí encontra um mais valente que você, a coisa fica feia. Quem sabe vai até ver Deus antes da hora. Entendeu? Então assim, irmãos, o fruto do Espírito é justamente para esses relacionamentos, para esses momentos que nós, às vezes, encontramos na nossa jornada. Mateus 14 diz assim, ó, e Jesus, vendo a multidão, compadeceu-se dela. Jesus sentiu a dor da multidão, aquele momento ali, poxa, eu vou me compadecer. Entende? Então, o Espírito Santo, irmão, ele vai produzir esses frutos aonde? Em mim, em você. Espírito Santo, produz ali no Joãozinho, que o Joãozinho é um atribulado. Não, ele tem que produzir em você. O Joãozinho vê que você está sendo, né, de repente achincalhado, de repente você está sendo maltratado por ele, e você tem paciência, e ainda vai orar por ele, vai ajudar ele, e daqui a pouco o Espírito Santo está movendo na vida dele, poxa, estou ficando envergonhado, porque eu me levanto contra, eu bato, e o irmãozinho está lá firme, ainda está me abençoando. Tem que ter, irmão, esse fruto. Entendeu? Não é chegar e ir pro tapa já não, porque não funciona. Entende? É verdade. Porque tem gente que esquece assim, Jesus, dá uma licencinha aí, viu? Agora eu vou virar o velho homem. Eu bati em todo mundo, agora... Não, irmão. Infelizmente tem casos assim. Mas nós precisamos ter o autocontrole, o domínio para saber lidar, né? Lógico, você não vai ser capacho de ninguém,
Mas também você não pode, se por qualquer coisinha, sair brigando, gritando, não, você não presta, você é isso, e não sei o quê, e brigando com todo mundo, não quer se submeter, entendeu? Crente que é crente, transformado, tem que saber dominar e gerenciar esses frutos. Precisa. Lembra sempre que é para o nome do Senhor ser glorificado. Então a palavra de Deus, em Gálatas 6,10, diz, façamos bem a todos. Tá? Então é importante que esses sinais de maturidade de fé, maturidade cristã, esteja atuante. Cada dia. De repente, amanhã, né, você vai estar no mercado, vai acontecer uma coisa, a palavra vai mexer contigo. Opa, ouvi o pastor lá, é melhor eu me controlar. É melhor eu me afastar um pouquinho. Às vezes tem que sair fora, dar uma outra volta, né? Conta de 1 a 1000, para poder a coisa acalmar, entendeu? Tem coisas que é assim, não adianta. Né? Porque se ferver, meu Deus, aí a coisa fica difícil. José, o exemplo bíblico. O que aconteceu com José? Foi vendido por seus irmãos. Terrível. Aqueles que é do meu sangue, aqueles que é da minha família, me venderam. Isso poderia trazer o quê? Um trauma na vida dele. Preso injustamente. Poderia ser amargo, poderia estar esperando o dia da vingança. Mas o que aconteceu? O Espírito Santo sustentou ele. O Senhor era com José. Está lá em Gênesis 39, 21. Acompanhou José, guardou José. Mais tarde, depois você sabe bem a história, anos depois, o que aconteceu? Ele poderia se vingar dos seus irmãos. Ele era o segundo depois de Faraó. Tinha todo o poder na mão. E aí quem aparece na frente dele? Os irmãos. Ah, agora eu vou fazer aquilo que eles merecem. Não. Ele não deixou, a longanimidade tomou conta dele, né? E ele não se vingou. Ele concedeu aos seus irmãos, né, consolo, foi benigno, né? Diz o texto em Gênesis 50, 21. E os consolou e lhes falou ao coração. Então, é uma situação, irmão, onde a bondade foi sustentável na vida dele para que os irmãos dele pudessem ser agraciados. E tudo isso faz o quê? Glorificou a Deus. Então, veja, o exemplo de José, um rapaz que sofreu, teve seus altos e baixos, né? Teve momentos tenebrosos na sua vida, mas Deus estava com ele. Deus sustentou. Por isso que eu digo que você hoje, você é agraciado porque o Espírito Santo habita no teu coração. O Espírito Santo produz os frutos na tua vida justamente para você experimentar a presença dele, a graça dele, o cuidado dele. Então, você deve cada vez mais cultivar essa presença, esse amor, essa paz, essa alegria, essa bondade. Você cada dia mais precisa orar. Espírito Santo me capacita. Espírito Santo me dá graça, me ajuda, me sustenta para que eu possa ser testemunha verdadeira do Senhor e o nome dele seja glorificado na minha vida. Os frutos do Espírito Santo nos dão controle e força. Diz assim, ó, mas o fruto do Espírito também é fé, mansidão, temperança. E contra estas coisas não há lei. Olha só. Fé, mansidão e temperança. Nos dias atuais nós precisamos de muita fé. Precisamos ser revestidos cada vez mais de fé para não se desviar.
para não abandonar o projeto glorioso. Abraão, ele é o pai da fé. A gente vê que ele fez o quê? Ele foi fiel. Diante de tudo que ele passou, ele creu no Senhor. Ele confiou, tá? Então, é importante que a gente possa entender que se vivermos em fé, né, e confiante e dependente de Deus, não há problemas que não possam ser solucionados. Porque a fé, ela nos envolve de tal maneira e nos remete a alcançar coisas impossíveis, coisas que ainda não são reveladas. Então veja, mas estou passando uma fase difícil, uma dificuldade, e de repente eu não sei se vai dar certo. Vai dar certo. Confie em Deus, coloca nele a sua confiança, a sua dependência. Deus, ele sabe. A palavra diz que Deus não prova aqueles que ele ama, que de forma que não possa ele se sustentar. Então, ele te ama, ele sabe a tua limitação, ele sabe aquilo que você pode suportar, então ele vai te dar graça. Mas na hora que ele vê, já está no limite, não tem, ele entra com milagre, ele entra com ação, e aí você é abençoado. Entende? Então é importante nós entendermos que a fé como fruto, ela precisa ser verdadeiramente produtiva. Cultive fé. A mansidão. Quem foi o homem mais manso da terra? Moisés. Né? A palavra diz, e era o varão Moisés muito manso. Né? Lá em Números 12, 3. Um homem que, para suportar aquele povo, como eu sempre digo, eles viam o agir de Deus. Tinha a coluna à noite de fogo, ardendo no arraial. Era Deus. Tinha a nuvem que cobria durante o dia. Era Deus. Tinha o maná que vinha todos os dias e repousava sobre a terra para eles colher. Era Deus. Eu quero comer carne. Deus manda carne. A água está amarga. Deus manda ficar doce. O rio está aí. Deus abre o rio. Deus abre o mar. Ou seja, Deus estava tão presente na vida daquele povo e o povo era difícil. E Moisés estava ali, né? Entre Deus e o povo, levando bordoado. Tinha hora que Deus dava no lombo dele, daqui a pouco o povo dava também. E ele está ali. Chega um dia que Deus fala, Moisés, vou matar isso tudo aí e vou fazer de ti uma nação. Ei, para aí, Deus. Onde já se viu? Não. Não faz não. O que é que vão dizer aí? Olha só, se fosse você. Deus, estou pronto, estou aqui, pode usar. Né? Como a gente diz, deixa Deus te usar. Provavelmente você já, minha vez chegou. Olha, o dia da vitória. Moisés falou, não quero. Estou preocupado com o teu nome. Vai matar esse povo aí? O que é que vão dizer? Vai acabar com eles? Depois nós vamos ficar escutando. Esse aí que é o Deus bom. É esse aí que é o Deus de misericórdia. É esse aí o Deus que diz que ia dar uma terra que manda leite e mel. Acabou com eles, dizimou eles todos no deserto. Deus, Deus. Esse é o papel do quê? Do intercessor. Moisés suportou tudo isso. Por quê? Porque era um homem manso. No velho Moisés, ele matou o egípcio. Não suporta não, está mexendo com meu irmão, matou, escondeu. Mas Deus, é a palavra tremenda, né? Ela diz, nada fique oculto diante de Deus. E aí Deus precisou curar Moisés. Né? Deus precisou entrar com uma ação na vida dele, levou lá para o deserto, cuida de ovelhinha aí, do rebanho. E passou a ser o homem mais manso da terra. Ninguém mais igual a Moisés.
Ninguém mais sábio que Salomão. Ninguém tão cheio de fé como Abraão. Entendeu? Olha o nome eternizando na história. Porque ousaram a servir e obedecer a Deus. E você, amado? Você já parou para pensar que o Espírito Santo, ele está produzindo fruto na nossa vida para que nós possamos eternizar a nossa jornada, caminhada e vida com Ele. Escrever nos anais da história da nossa existência, aquele era um santo homem de Deus. Aquele lá era temente, passou um pedaço, mas Deus mudou a história dele. Ele agora é servo do Senhor Jesus Cristo. Olha, que coisa linda, que testemunho maravilhoso. É muito bom a gente dar testemunho e deixar um legado de testemunho. Agora, mas eu não consigo, mas eu brigo com todo mundo mesmo, porque eu sou carne. Tem que ser transformado. Tem que ser quebrantado. Jesus era o Filho de Deus. Ele poderia determinar os anjos, ó, derruba esse império aí, vão acabar com tudo. Não, ele se submeteu. Ele se humilhou. Ele se esvaziou. Para quê? Para honrar o propósito e o projeto glorioso. Para ninguém depois ficar dizendo, acusando, não, ele usou da força, ele fez isso. Não. Ele honrou, ele se submeteu. E eu e você, que temos a mesma ação do poder do Espírito Santo que atuou em Cristo, e temos hoje para produzir o Evangelho glorioso e render glórias a Deus, a gente fica dando mau testemunho. A gente fica aprontando aí, como diz, pintou o sete, fez um monte de baboseira e ainda diz que é crente. É crente que vai para o caldeirão, se não mudar, se não tomar atitude. Se não estabelecer, né, verdadeiramente um reconhecimento que precisa mudar. Domingo a mensagem foi, né, falar do joio e do trigo. Não pode se cortar o joio no momento que o trigo, né, está junto ali, porque você pode desperdiçar o trigo. Mas no momento certo da colheita você sabe diferenciar e tira. É o que Jesus vai fazer. Quando chegar naquele dia, aí você vai, eu cantei muito, Jesus, posso dar uma palhinha agora para ti, para cantar. Cantou, Olha, eu preguei, eu profetizei, ixi, eu orei muito, fiz muita coisa. Não te conheço. É duro. Mas é nessa hora que vai ser feito o quê? A separação. Mas quem tem fruto e é gerado pelo Espírito Santo, é nessa hora que realmente vai alcançar a vitória. Porque o fruto vai na frente sendo estabelecido, né, para que possa verdadeiramente enaltecer o nome do Senhor. Então, amados, é bom quando a gente possa realmente entender que se o Espírito Santo está aí, ele não está numa gaiola. Ele não está aprisionado porque você achou, eu peguei ele, botei aqui, tranquei e não sai mais. Não. Ele está aí para mudar a história. Ele está aí para escrever uma nova história de vida, uma história de devoção, uma história de adorador, uma história, né, de redenção, uma história, né, de uma jornada plena na presença dele, para que a glória venha a ser dada ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ele vai estar aí para te encarregar de uma grande caminhada, uma missão para alcançar a promessa gloriosa. Israel entrou na terra prometida.
alcançou a promessa. Eu e você estamos trilhando neste deserto da vida, neste mundo, porque temos uma promessa de uma Jerusalém celestial, do reino de Deus, onde nós vamos desfrutar do melhor que tem para a humanidade, para aquele que amou a Jesus e abriu mão desse mundo. Então o Espírito Santo está aí para cuidar dessa caminhada, para produzir frutos dignos e você ser abençoado. Daniel foi para a cova dos leões. Diante da situação, do perigo que ele enfrentou, a fidelidade a Deus. Não, Deus é o meu Senhor. Vou ser fiel a Ele. Foi acusado injustamente, né? Sofreu terrivelmente naquela situação da cova ali, mas permaneceu fiel, permaneceu firme e de repente o nome do Senhor foi glorificado, a ponto de Dário, o rei, né, dizer: tremam diante do Deus de Daniel. Olha a glória para Deus. O rei que mandou lançar na cova, agora está testemunhando. Tremam o povo diante de um Deus todo-poderoso que livrou. Irmãos, eles sabiam o que o leão fazia. Entende? Eles sabiam. Quantos morreram na cova dos leões? Era uma forma de punição. A morte. Tá? Você aprontou, você vai morrer. E a punição é morte na cova dos leões. Não saía ninguém dali. Então, quando ele vê que ele está lançando Daniel, ele fala: meu Deus, o que eu fiz? Era amigão de Daniel. Mas ele não poderia voltar uma lei, né, que era estabelecida, não poderia ser revogada. Então apelou para quem? Deus. Só Deus. E Daniel foi tranquilo, confiante. Os moços na fornalha, tranquilo, confiante. A paz operante, a fé que estavam sendo colocado, né, em prova para temer realmente a Deus. E foram. Não retroagir, não ficaram intimidados, mas confiaram em Deus. É isso que nós precisamos. É isso que nós temos que ter. Não venda, né, a sua primogenitura. Você já está selado para os céus. Você já está abrindo mão de muita coisa para alcançar a eternidade. Não venda. Não se deixe levar. O inimigo está aí ofertando várias coisas para que você possa, quem sabe, né, sucumbir. Oh, olha, acho que está bom a proposta, eu acho que eu vou aceitar. Não, não aceite. Continue firme. Para isso o Espírito Santo está aí, para alertar: olha, vigia, não aguente, né? Vou te dar graça. Vou te sustentar, vou te fortalecer. O fruto do Espírito, justamente, ele produz essa esperança, essa firmeza de nós verdadeiramente estarmos diante da presença dele, servindo a ele, louvando a ele e confiando que ele é fiel para nos levar para a eternidade. Então vale a pena a gente vencer. Vale a pena a gente deixar que o Espírito Santo tenha liberdade. Não fique com reserva no seu coração. Ó, esse cantinho aqui não mexe não, né? Aqui eu tenho algumas coisinhas que eu não gosto de ser incomodado. Não, não. Dê liberdade para o Espírito Santo quebrar o jugo, para que ele possa verdadeiramente estabelecer uma vida vitoriosa para você. Então, crente, você que veio hoje, você vai sair daqui diferente. Você jamais poderá dizer: papai do céu, não sabia. Olha,
Ele traz o filme do culto de hoje e te mostra. Tá vendo aquele culto? Tá lá, ó. 1 hora aí você me suportando, escutando que tem que produzir fruto do Espírito. Fruto digno, fruto agradável, fruto de louvor, fruto de adoração, para que o nome do Senhor seja enaltecido. Então jamais você vai ser o mesmo depois do culto de hoje. Eu não quero ver você brigando com o vizinho. Eu não quero ver você brigando, né, na rua. Não quero ver você chamando um nome. Não quero ver você aí caloteando, né, devendo todo mundo. Vai lá e começa a pagar a conta. Acerta, paga 50 por semana, paga 100. Você tem que ter fruto. E fruto bom. Fruto de caloteiro não é o Espírito Santo, não. Fruto de brigão não é o Espírito Santo, não. Fruto de mentiroso, também não. Fruto da murmuração, não. Fruto do vício, também não. Fruto do engano, também não. Fruto de pular cerca, muito menos. Vamos, é sério. Não entre por esse caminho. É sério, não se brinca. Entenda que não está à toa a passagem que diz, não vos conheço. Está bem claro. Vai ser triste quando chegar naquele dia, depois de, 50 anos na igreja, lá sempre fazendo as minhas preces, sempre lá se esforçando, querendo o céu. Aí depois dizer, não te conheço? Porque gostava, né, de fazer uma fezinha, gostava de contar uma lorotinha, gostava de, né, sentar na roda dos carneceiros, não sei. Tem tantos exemplos. Então, a partir de hoje, cultive fruto do Espírito. O amor, a paz, a fé, a bondade, a temperança, benignidade, né? Produz os frutos. E deixa, e ore, Espírito Santo, me ajude a produzir frutos para a glória do teu nome. Ele vai te ajudar. E você vai ser um crente melhor, a igreja vai ser melhor, vai tudo caminhar bem para a glória de Deus. E não vai perder os cultos de terça. Volte semana que vem. Traga mais um. Né? Traga mais. Se você não tem, às vezes, coragem de pregar isso, traga que aqui a gente prega. E aí a pessoa vai, né, sendo forjada, né? Às vezes aperta aqui, aperta ali, entendeu? E que possamos vigiar e muito. O mundo está tenebroso. Esse dia eu estava vendo, você lembra daquela uma mulata que era do carnaval, do Globo Beleza, alguma coisa assim? Aceitou Jesus. Estava na igreja, servindo ao Senhor. Aí nesse carnaval fizeram uma proposta, 500 mil para ela sair, para dançar de novo. E foi. Trocou Jesus. Pastor, não é 500 mil. Vai, meu filho. Vou lançar aí uma fezinha na loteria, vou dar o dízimo. Vigia, varão. Jogo de azar. Abre os olhos. Entendeu? E assim vai, rifinha, que a gente hoje diz ação entre mim. São coisas que às vezes a gente fica inovando, repaginando e fazendo. Entende? Então, amados, o mundo está mudando. As estratégias de Satanás vêm totalmente revestida no invólucro, às vezes bonito, não tem problema, não faz mal. Se gerar fruto, automaticamente quando a gente tenta fazer algo, Deus já toca e, poxa, estou falhando. E já pede misericórdia. E faz a oração de Davi. Entendeu? Fique em pé. Vamos orar. Deixa Deus moer aí um pouquinho.
Deixa Deus mexer na ferida. Deixa Deus arrancar aí o carnegão, né? Para curar. Se não arrancar, não cura. E vamos ser um crente fiel. Vamos ser mais crente. Vamos aproveitar para viver realmente a plenitude da graça e adorar o nome dele.